Continuando, nós temos um outro princípio, que é o princípio da pessoalidade na votação. Ou seja, o que significa isso? A capacidade eleitoral ativa, que é votar, deve ser exercida pessoalmente, significando que só vota o eleitor que estiver devidamente alistado e sem restrições. Lembre-se, anote, por favor, princípio da pessoalidade na votação. Não existe no nosso país o voto por procuração, ou seja, valendo-se o eleitor de intermediários ou representantes. O voto é pessoal e impede, portanto, manobras de transferibilidade e deve retratar uma fiel ligação com o voto direto, certo? A lei maior, nossa Constituição do Brasil, prevê a eleição indireta, mas a eleição indireta é excepcional, que não se confunde exatamente com a pessoalidade no voto. Nos termos do artigo 81, parágrafo 2º da Carta Magna da nossa Constituição, autoriza-se o Congresso Nacional a eleger o presidente da República e o vice-presidente da República em caso de vacância dos mandatos nos últimos 2 anos do período presidencial. Essa vacância, particularmente, ela possui 2 correntes. Uns entendem que não seria uma vacância decorrente de ações eleitorais e outros entendem que essa vacância se dá pela morte, pela renúncia do cargo e também por cassação do mandato em razão da justiça eleitoral. Essa segunda corrente é a mais correta. Quando a Constituição fala em vacância, não há aqui que se separar tipos de vacância. Mas aqui, o que acontece? Nos últimos 2 anos do mandato, não tendo mais a figura do presidente e vice-presidente, faz-se uma eleição indireta e quem vota é o Congresso Nacional, ou seja, o Senado Federal, que tem 81 senadores, e a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados federais. E os candidatos podem ser qualquer pessoa, melhor dizendo, desde que tenha os requisitos para ser candidato. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá uma resolução regulamentando esse registro de candidatura e quem votará não somos nós eleitores, são os nossos senadores e os nossos deputados federais, certo? Isso se projeta também para os governadores de estado e para os prefeitos. Só que atenção, em relação aos prefeitos, o artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral diz o seguinte, que se o prefeito e o vice, não fala do prefeito e vice, mas se aplica ao prefeito e vice, tá bom? Perder os mandatos, ocorrer a vacância nos primeiros 3 anos, durante o mandato é de 4 anos. Se ocorrer a vacância apenas, melhor dizendo, nos últimos 6 meses, aí a eleição é indireta e será pela Câmara Municipal. Ao contrário, se a vacância ocorrer 1 ano, quando ele está apenas há 1 ano no mandato, 2 anos ou 3 anos e pouco, aí se chamará o povo para fazer uma eleição direta. Ou seja, a Constituição, o Código Eleitoral, foi modificado pela Lei 13.165 de 2015 e está privilegiando o voto direto, a eleição direta, certo? Por outra, o artigo 221, inciso 3C do Código Eleitoral, repetindo, 221, inciso 3º, letra C do Código Eleitoral, prevê a anulação dos votos em determinada sessão eleitoral quando outra pessoa com falsa identidade vota em lugar do eleitor. Então, isso violaria o princípio do quê? Da pessoalidade. O artigo 309 também do Código Eleitoral pune criminalmente a conduta de quem vota ou tenta votar em lugar de outrem. Nós já tivemos isso. No Rio de Janeiro, tivemos uma jovem de 25 anos que tentou votar por uma senhora de mais de 90 anos que já tinha falecido usando o título da falecida. Na época em que não se exigia identidade com fotografia, Só se exigia o título. Portanto, ainda, no ato da votação não deve haver dúvida sobre a identidade do eleitor. O Código Eleitoral, no artigo 146, inciso 5º, determina uma série de providências que devem ser verificadas na identidade do eleitor
E essas providências são feitas pelo presidente da sessão e mesários, certo? Por outro lado, a legislação eleitoral consagrou a votação biométrica, que é aquela votação biométrica por impressão digital, como uma das modalidades mais modernas de identificação do eleitor, o que revela a busca sempre permanente de garantia da pessoalidade do voto. Então a biometria, deixa eu chamar a atenção para vocês, ela é obrigatória. Se você foi chamado na sua cidade, se a sua cidade já passou por uma revisão biométrica, houve um recadastramento, quem não compareceu teve o título cancelado. Deve se dirigir à zona eleitoral para regularizar a sua situação, tendo uma nova inscrição do título. Mas a votação biométrica, portanto, vem de encontro à tecnologia para preservar a pessoalidade na votação. A pessoalidade do voto, portanto, é uma forma evidente de um desdobramento natural do princípio constitucional democrático, inclusive nos casos de justificativa do voto em trânsito e voto no exterior, certo? Portanto, a parte dos princípios, por hora nós encerramos nessa sequência de vídeos. Eu quero deixar claro que os princípios do direito eleitoral, no direito eleitoral se aplicam também todos os outros princípios da ordem jurídica vigente, ou seja, princípios do indúbio pro réu, princípios de direito processual, princípios como do contraditório, ampla defesa, né? Todos os princípios do direito civil, penal, processo penal, constitucional, obviamente, se integram à legislação eleitoral. Isso não poderia nunca ser diferente. Principalmente, obviamente, os princípios de natureza constitucional, né? Agora, no direito eleitoral, nós salientamos essas regras de interpretação ou princípios aqui no estudo também do meu livro, que eu sigo aqui nas aulas com vocês, nessas explicações mais particulares, né? Como nós estamos aqui estamos próximos um dos outros aqui com essa tecnologia da videoaula, são videoaulas curtas, mas que eu procuro aqui levar a você esse conhecimento nesses detalhes. É como se você não pudesse estar lendo o meu livro, não pudesse estar lendo um livro de direito eleitoral, e nós estamos aqui transmitindo pontualmente, nessas pequenas aulas de 10 minutos cada uma, essa orientação. Agora, se vocês forem consultar outros livros de direito eleitoral, vocês também vão encontrar referência a outros princípios que não foram aqui salientados, tá bom? Então esses princípios são meramente exemplificativos e servem como uma regra de interpretação mais adequada para você no dia a dia. E para os concursos públicos, eu sei que às vezes, para quem está fazendo em nível médio, nós falamos aqui terminologias jurídicas, né, que podem não estar sendo bem compreendidas, mas não se preocupe. Basicamente, nós temos aqueles vídeos todos da resolução 23456 e outros vídeos que temos aqui no site, que vão ser muito úteis para a prova do TRE. Essa parte teórica realmente ela envolve um pouco mais de detalhes aqui da Constituição, certo? Mas nós vamos continuar em frente e você vai ter sucesso na prova, tá bom? Vamos continuar.